Conversei sobre a imunização ativa, a gente fala agora sobre a imunização passiva, né? Lá na ativa você recebe os antígenos e fabrica os anticorpos. Aqui, na passiva, você recebe os anticorpos já formados. Isso aqui tem um lado bom e um lado ruim, né? Receber os anticorpos já prontos, os anticorpos já formados. Cara, tu tem um efeito imediato. Então os anticorpos já chegam fazendo efeito. Entretanto, anticorpos duram algo em torno de 2 semanas e desaparecem. O efeito, então, é passageiro. Mesmo porque você não vai formar memória imunológica. Mesmo porque, nesse caso, você não vai estar formando células de memória. Então, o efeito, ele é passageiro. Tem 2 maneiras de você fazer imunização passiva. Pode ser natural. Só tem uma pessoa no mundo capaz de passar anticorpos para você, sua mãe. Nesse caso, através da placenta, através, moçada, do leite materno. Um dos motivos pelos quais a amamentação é muito importante, né? Porque além do leite materno oferecer uma alimentação bem balanceada para a criança, o leite materno, moçada, ele fornece anticorpos da mãe para o bebê. Existe, gente, a imunização passiva artificial, que é feita por intermédio dos soros. Sendo pessoas, quando a gente fala lá em soro, como ele tem os anticorpos prontos e o efeito é imediato, ele serve para tratamento, né? Nesse caso, gente, não serve para prevenção, porque o efeito é passageiro. Aliás, inevitavelmente, a gente vai lá e discute a diferença entre vacina e soro e quando utilizar. Vacina, moçada, é imunização ativa. Na vacina, eu vou aplicar o antígeno em você. Vou aplicar, moçada, o patógeno morto ou patógeno vivo enfraquecido, ou então um antígeno isolado dele, mas não quero aplicar o antígeno, estimula você a produzir anticorpos, que é o de menos, né? Duram 2 semanas e desaparecem, e células de memória. E aí, moçada, nesse caso, células de memória com validade de algo em torno de uns 10 anos. Coisa chata na vacina. Daqui que anticorpos e células de memória sejam produzidos, demora até 3 meses. Então, o efeito, ele é demorado para começar a acontecer. Por outro lado, como as células de memória duram a média de 10 anos, esse efeito, pelo menos, ele é duradouro. Nos próximos 10 anos, a vacina ela vai estar fazendo efeito. Sendo, gente, que nesse caso, o objetivo da vacina, imunização ativa, é prevenção. Então, eu vou usar uma vacina antes de ficar doente. Então, antes de eu ficar doente, eu já vou me vacinar para evitar que eu fique doente. Já o soro, ele é imunização passiva, né, moçada? Na ativa, você faz o ato de produzir o anticorpo. No caso, moçada, da passiva, você sofre o ato de receber o anticorpo. Nesse caso, você recebe os anticorpos. E, gente, o efeito do anticorpo é imediato, né? Mas como eu estava comentando, mais ou menos 2 semanas eles somem, o efeito é passageiro. E é por isso que soro não presta para prevenção, porque o efeito é passageiro. Mas como o efeito é imediato, ele é adequado para tratamento. Importantíssima a discussão. Então, vacina é para prevenção, soro é para tratamento. Como é que a gente fabrica um soro? Como é que a gente vai produzir um soro aqui nesse caso? Ora, moçada, a produção de soro, ela implica em 3 etapas, né? A gente, moçada, no primeiro momento, vai lá e aplica o antígeno no animal. Nossa vítima preferida é o cavalo. Por exemplo, quando eu vou fazer soro contra picada de cobra, gente, se você for picado por uma cobra, Deus me livre, eu não vou te dar uma vacina contra picada de cobra. Daqui que o efeito da vacina aconteça, até 3 meses,
tu morrer envenenado. Eu tenho que te dar um soro, né? Eu tenho que te dar os anticorpos prontos para o efeito ser imediato e você destruir o veneno da cobra antes que você morra, pelo amor de Deus. Né? Nesse caso, para fabricar soro contra veneno de cobra, eu vou aplicar o veneno da cobra em um bichinho como o cavalo. E alguém deve estar pensando, tadinho do cavalinho, Landim. Entenda, quantos quilos você pesa? 70? O cavalo pesa, sei lá, 500 quilos. Isso quer dizer, moçada, que uma dose de veneno de cobra, que em você seria fatal, como o cavalo pesa 7 vezes mais do que você, a mesma dose de veneno vai estar super diluída no cavalo. O cavalo, gente, nem pisca com isso. Uma dose de veneno que para ti seria fatal, para o cavalo é piada, ele não está nem aí. Por isso que a gente usa o cavalo. Por que não usa o cachorro? Por que não usa o rato? Eu pego, moçada, um cavalo, que o cavalo tem uma massa grande, né? E aí o veneno vai estar diluído e ele aguenta bastante veneno. Alguém vai lá e reclama. Landim, sob esse ponto de vista, seria melhor usar um elefante, né? Talvez. Mas criar cavalos é muito mais fácil do que criar elefantes. Então, no custo-benefício, vamos ficar com os cavalos. Então, eu vou pegar, aplicar o veneno da cobra no tadinho do cavalinho. E aí, rapaz, o animal, o cavalinho, então, ele vai lá produzir anticorpos contra o veneno da cobra. Não vai morrer, né? Porque eu vou usar, claro, uma dose de veneno que não vai matar o cavalo. E uma vez que você teve lá que o cavalinho fabricou os anticorpos, a gente vai lá e isola os anticorpos a partir do sangue do cavalo. Tcharam! Nesse caso lá, a gente então pega o cavalinho. Outra vantagem do cavalo ser grandão é que ele tem sangue pra caramba. Então tu tira um bocadão de sangue. Nesse bocadão de sangue do cavalo que você tira, você isola os anticorpos a partir do sangue do cavalo. E agora, moçada, tá lá o soro, né? Isolei os anticorpos, o soro com os anticorpos prontos para aplicar onde você tem que aplicar. Sabe uma coisa chata disso aqui? É que, infelizmente, quando eu vou fazer o soro desse jeito, quando eu pegar os anticorpos do sangue do cavalo, eu não tenho como escolher o anticorpo que eu quero. Eu só quero um anticorpo contra veneno de cobra. Não dá. Nesse caso, moçada, a gente vai ter que pegar tudo quanto é anticorpo que o cavalo tem. Inclusive anticorpos de doenças de cavalo, que não tem o menor perigo de uma pessoa ter. Inclusive anticorpos de cavalo esquisitões, que o meu sistema imune pode estranhar e desencadear reações alérgicas, né? Tanto é que quando você vai lá e toma um soro desses, dão lá um antialérgico para você, junto com o soro, para não ter perigo você ter alergia aos anticorpos de cavalo que vem junto, que não tem nada a ver, né? Eu quero anticorpo contra o veneno de cobra. Mas a gente não tem como selecionar. Vem tudo quanto é anticorpo que está lá no sangue do cavalo, né? Para poder lidar com isso, antialérgico. Né? Já fui mordido uma vez, né? Você toma lá soro antirrábico, né? Soro contra a raiva. E antes do soro contra a raiva, você vai receber uma injeção de antialérgico, de antihistamínico. Lembra que a histamina é a substância que desencadeia a alergia? Recebi lá a injeção de antialérgico, a melhor lombra que eu já tive na minha vida. Você fica muito doido lá com a injeção lá de Fenergan, né, que é um antialérgico, para poder exatamente evitar que você tenha reações contra o soro que eu tomei logo em seguida. Contra o soro antirrábico, né? O soro contra a raiva, para evitar que eu pegasse lá raiva com o diabo do soro. Muito, muito importante isso. Se você ainda não se cortou com prego enferrujado, você toma vacina antitetânica. Se você já se cortou com prego enferrujado, não adianta tomar vacina, você toma o soro antitetânico. Antes, gente, do cachorro, né, ser atacado por alguém com raiva, eu dou a vacina antirrábica para ele se prevenir. Entretanto, depois que você já é mordido, você dá o soro antirrábico para a questão de tratamento. Se você é picado por uma cobra, não adianta dar vacina contra o veneno de cobra. Isso aqui só serve para prevenção. Tarde demais, você já foi picado. Então eu vou te dar soro para exatamente tratar a picada. Antes, claro, que, sei lá, o veneno mate você.